Bom, o tema da mensagem de hoje é o impacto na vida de Pedro quando o galo cantou. Vamos ler Lucas capítulo 22, versículos de 31 a 34, depois os 60 a 62. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vocês conhecem a história, e ele acabou negando mesmo, né? E a partir dos versículos 60 a gente lê. Aqui as pessoas estão perguntando se ele era um dos discípulos de Jesus. Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Gente, essa é uma história que todo mundo conhece. Jesus avisa Pedro que Satanás queria peneirá-lo como ao trigo. Isso é uma figura de usar a tentação, de expor a sua fraqueza, o seu pecado. Porque a peneira faz isso, né? Ela deixa ali a sujeira, as imperfeições de quando você coloca o grão de trigo. O grão verdadeiro passa e aquele que é sujeira e tal fica peneirado ali. Então Jesus diz para Pedro: olha, Satanás vai te tentar e o objetivo dele é acabar com a sua fé. Mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não perecesse. E Jesus ainda diz: olha, antes, Pedro falou: olha, Jesus, eu vou contigo para onde for. Se tiver que ir para a prisão, eu vou. Se tiver que ir para a morte, eu vou também. Jesus falou: não, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, eu queria fazer uma reflexão sobre isso, sobre o impacto que o galo tem na vida de Pedro, e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Então, eu queria falar desses 4 personagens da história. Primeiro é Jesus. Jesus está enfrentando o momento mais difícil da sua vida. Ele está prestes a ser preso, a ser crucificado, e ainda assim ele está preocupado com Pedro. Porque quando ele chama Pedro para avisar a Pedro que Pedro seria tentado por Satanás, e que o objetivo de Satanás era fazer com que a fé dele desfalecesse, ou seja, que ele se desviasse, exatamente como aconteceu com Judas. Então Jesus ali está mais preocupado com Pedro do que consigo mesmo, porque Pedro, negando ou não, ele morreria na cruz para nos salvar. O segundo personagem que vale a pena a gente pensar é Satanás. Satanás é assim, ele realmente é o tentador, ele é o acusador, e o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Entretanto, a gente vê no texto que até para tentar um filho de Deus ele tem que pedir. Que a Bíblia diz que ele está ali reclamando, ou seja, pedindo para tentar Pedro, como ele fez com Jó. Todos vocês conhecem a história de Jó. Então, a tentação faz parte da história e da vida de todo mundo, até mesmo dos crentes, tá? O terceiro personagem é Pedro. Quem é Pedro? Pedro é você e sou eu. Uma pessoa que, ainda que tenha ótimas intenções, tem falhas, tem fraquezas, tentações, e pode cair nas tentações quando é enfrentado pelo diabo, o tentador. Então a gente vai refletir um pouco sobre isso também. E o último personagem é o galo. E aqui eu quero deixar bem claro que tem gente que diz que não é
um pássaro, não é um galo de verdade. Alguns chegam a afirmar que esta era a maneira como o soldado romano chamava a trombeta que avisava que a terceira vigília da noite havia terminado. Tá? Para vocês entenderem como é que eram os turnos, a primeira vigília era das 6 da tarde até as 9 da noite. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 e a última vigília das 3 às 6 da manhã. Então, o que Jesus estaria ali falando é que antes que tocasse a trombeta para render o turno da terceira vigília, Pedro iria negar 3 vezes. E estes que defendem isso dizem que não havia galo na região do templo. Mas é importante também saber que há controvérsias. Por quê? Porque Pedro não negou na região do templo. Pedro estava perto da casa de Caifás. Quem foi comigo a Israel sabe que aquela igreja Galo Canta, né? É a igreja onde tradicionalmente é o lugar onde Pedro teria negado a Jesus. E está pelo menos a 500 metros de distância da região do templo. Então, seja um galo de verdade, seja uma trombeta, o fato é que esse personagem, ou essa personagem, representa um papel muito importante na nossa vida também, não só na de Pedro. Como é que eu quero pedir a ajuda de vocês? Nós vamos refletir sobre tudo isso que está acontecendo, trazendo para os nossos dias. Vamos fazer assim? Então, quem é a trombeta? A trombeta é todo instrumento, seja usado por Satanás, pela vida, por Deus ou por qualquer circunstante, que revela a nossa fraqueza, os nossos pecados, as nossas dificuldades, até as nossas boas intenções que não são concretizadas. É isso que a trombeta aqui significa, e essa trombeta foi muito importante na vida de Pedro, porque foi isso que acordou Pedro para a vida, porque ele achava que ele era o cara, que ele era o tal, que ele era corajoso, que ele ia até onde fosse necessário com Jesus, e na hora do vamos ver, aquilo revelou a sua fragilidade e a sua impossibilidade de cumprir a promessa. Tá bom? Então, gente, nós vamos começar a fazer aqui algumas reflexões e trazer para a nossa vida aqui. A primeira delas é que o Senhor estava preocupado com o fato de que Pedro seria tentado. Às vezes, gente, quando a gente está vivendo momentos de tentação, de prova, né, pode ser uma prova financeira, pode ser uma prova num casamento, pode ser uma tentação na área moral, não importa qual seja a prova que você está enfrentando, que reforça a sua fragilidade, que expõe a sua vergonha. Às vezes a gente tem a sensação de que Deus não se importa conosco. Mas aqui a gente vê claramente Jesus preocupado com Pedro num momento tão importante da sua vida. Ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, eu quero dizer para você hoje que está me vendo aí, Deus não está alheio à sua prova e à sua tentação. Você crê nisso, irmãos? Ele conhece até o adversário, conhece até as estratégias que Satanás vai usar para te derrubar. Deus sabe de tudo e Ele está preocupado com isso. E a palavra preocupação não é no sentido, eu não posso fazer nada, meu Deus, que coisa, puxa vida, que pena. Não, a preocupação de Deus é a semântica da própria palavra. Ele está ocupado antes de acontecer. E do mesmo jeito que Ele está permitindo que Satanás te tente, Ele já tem um escape para a tua vida. Porque a palavra de Deus nos garante que Deus não nos deu nenhuma tentação sobre-humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação, Ele já proveu o escape. Amém? Então o fato de Deus permitir que você passe por provas não significa que Ele esteja alheio ou que você esteja lutando por sua conta.
A segunda coisa que a gente vê nessa reflexão é que Satanás teve que pedir para tentar a Pedro. E o objetivo de Satanás era destruir a fé de Pedro, como ele fez com Judas. E Deus permitiu que ele fosse tentado, mas o propósito de Deus nunca foi a queda de Pedro, mas sobretudo a transformação de Pedro. Amém? Glória a Deus. Agora, Satanás também deseja derrotar todos os crentes. A Bíblia diz que o diabo vence, o ladrão vence não para roubar, matar e destruir. Não basta matar, ele quer destruir tua reputação, destruir a tua casa, destruir a tua família. Essa é a vontade dele. E é assim que ele vem para te tentar, tá? Mas a Bíblia diz que Jesus orou por Pedro. Ah, pastor, mas Jesus, claro que ele orou por Pedro. Pedro era muito próximo dele. Não, meu querido. A Bíblia diz que Jesus ora por você. Nesse momento ele está orando por você. Vocês querem ver? Lá em João capítulo 17, versículo 20, ele diz assim. Ele está falando com o Pai, né? Que é a oração sacerdotal. Ele está orando ao Pai. Ele está dizendo assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Não é lindo isso? 2000 anos, a palavra ainda está gerando fé. 2000 anos se passaram e pessoas estão dizendo para Jesus: eu creio, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. E Jesus está orando lá, naquele momento ele já está orando por você e por mim. E sabe, queridos, há muito tempo atrás eu li um artigo dizendo que hoje os cientistas já têm um aparelho que consegue captar sons e vozes de centenas de anos atrás, porque a sua voz, ela é um som, né? Tem comprimento de ondas, ela vai rebatendo e tal. É óbvio que para os ouvidos humanos isso se dissipa, mas diz que esse aparelho era capaz de captar ondas de som que haviam sido emitidas há centenas de anos. Queridos, bastava aquela oração do Pai, de Jesus lá atrás: Senhor, eu estou orando não só por esses aqui, eu estou orando por todos aqueles que ainda crerão em mim através da tua palavra. Isso já seria suficiente para que a oração de Jesus fosse por você e por mim. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, igreja? Aplauda o Senhor. Mas a Bíblia não diz que ele orou só lá. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 21 diz assim: mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Você sabe o que o sacerdote faz? O sacerdote, ele intercede a Deus pelo povo. O profeta intercede ao povo por Deus. O profeta é o intermediário entre Deus e o homem. Deus fala com o profeta fala com o homem. Mas o sacerdote, os homens, pedem que ele interceda ao Pai. Amém? Lá perante Deus. E aqui Hebreus capítulo 7, 21 está dizendo que Jesus jurou, dizendo: Deus jurou, né? Tu és para sempre sacerdote. Nesse momento agora, Jesus está diante do Pai, intercedendo pela sua vida. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer obrigado, Senhor. Então, gente, é importante você saber que tudo aquilo que aconteceu não aconteceu porque escapou das mãos de Jesus. Jesus sabia, ele podia impedir, mas não impediu. Por quê? Porque aquela situação seria importante na vida de Pedro, para que ele fosse transformado, deixasse de ser um homem superficial, para se tornar um homem convertido de verdade. Um homem que tinha realmente amor por Jesus, estaria disposto a viver por ele, mas também a morrer por ele, como aconteceu.
Mas eu quero ainda, dentro desta primeira reflexão, dizer que Pedro perdeu a batalha para o diabo. Ele cedeu à tentação. Ele negou 3 vezes a Jesus. Mas eu pergunto para vocês, ele perdeu a guerra? Sim ou não? Por que ele não perdeu a guerra? Porque a fé dele não feneceu, não pereceu. A fé dele não foi destruída, ao contrário, ele foi transformado, se arrependeu e se tornou um grande homem. E no fim da sua vida ele foi levado pelos romanos e ele ia morrer crucificado, e ele pede: se eu vou morrer crucificado, não me crucifiquem como meu Senhor, me crucifiquem de ponta cabeça. Aquele homem antigo, cheio de ímpeto, cheio de paixões, incapaz de cumprir o que prometia para Deus, não existia mais. Mas vocês não tenham dúvida de uma coisa: foi quando aquele galo cantou e Jesus olhou para ele, que aquele homem foi transformado pelo arrependimento. Então aqui eu quero dizer para você, o diabo vai continuar te tentando, viu? Vai continuar te acusando. Algumas dessas batalhas você vai perder, mas a guerra você não vai perder, porque Jesus já ganhou a guerra por você. A Bíblia diz lá na cruz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E outra, se ele soubesse que você ia se perder, ele não permitiria aquela tentação, porque não sobreveio a vós tentação sobre-humana, mas fiel é Deus, porque junto com a tentação há uma porta de escape. Graças a Deus. Então, de fato, Pedro negou as 3 vezes, ficou envergonhado. Quando Jesus olhou para ele, ele se arrependeu e chorou. Se tornou o primeiro grande líder da igreja. Não é lindo isso, gente? Não é maravilhoso isso? Eu fico pensando nisso, né? Como Deus é misericordioso e como Deus tem o desejo de transformar as vidas. Então não importa o que você tenha feito, e tampouco importa o que você esteja fazendo agora. Se você se dispuser a se arrepender e entregar a tua vida para Jesus, a tua derrota vai ser transformada em vitória. A tua vergonha vai se tornar um grande testemunho. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu fico pensando que nesse tempo de pandemia, muitos de nós temos sido expostos, né? Famílias expostas. Pessoas que não podiam conviver entre si estão agora revelando as suas fragilidades dos relacionamentos. Empresários estão revelando as suas fragilidades, porque são pessoas que nunca se prepararam para um momento como esse. E a própria Bíblia elogia a formiga quando aprende a guardar parte do que recebe para um dia mau. Então eu creio que a pandemia também está revelando isto, revelando pessoas irresponsáveis, pessoas que viveram o momento, o dia, mas nunca se preocuparam com o amanhã. Eu estou dando exemplos aqui, mas existem muitas outras áreas que estão sendo reveladas nesse momento. Mas saiba, do mesmo jeito que Jesus sabia que Pedro seria tentado, que Pedro iria negá-lo, a hora que ele ia negá-lo, Jesus sabia dessa pandemia, e ela não veio para a morte, para fim, ela veio para que você seja transformado e que a tua vida possa glorificar mais a Deus. Você crê nisso? Então podemos passar aí para a segunda reflexão. E eu quero refletir agora sobre o tempo preciso em que o galo cantou. A hora em que Pedro negaria foi profetizada. Jesus não só profetizou que ele ia negar, Jesus ainda falou: vou te dar uma dica. Quando você me negar pela 3ª vez, o galo vai cantar. Então seja o galo cantando, seja o toque da trombeta romana dizendo que o turno da 3ª vigília acabou. O fato é que aconteceu na hora exata que Jesus chamou, avisou. Amém ou não?
Então eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Nada escapa da vontade de Deus. Isso é bom para você ou ruim? Não é bom você saber que Deus sabe até a hora que você vai pecar? Não é bom para você saber que Deus sabe até quem é que vai te tentar e o jeito que Ele vai te tentar? Ah, pastor, por que Deus deixa? Porque Deus não criou robôs. Deus quer que a tua escolha seja uma escolha voluntária. Ele não faz uma lavagem cerebral. Não, você vai ter que me seguir. Não, Ele vai e fala com você, o Espírito te convence, o Espírito sopra, fala com você, mas as escolhas são suas. Quando o tentador vem, ele já te avisou. E muitas pessoas que caem sabendo no que vão cair. Por quê? Porque aquele que é de Deus, Deus revela. Mas o que eu acho lindo aqui é que até o galo tem o seu papel. Tá? De novo, o galo pode ser um pássaro, pode ser uma trombeta, pode ser essa pandemia. O galo é aquele instrumento que Deus vai usar para revelar na tua vida algo que tem que ser transformado. Não é isso? Para Pedro, foi mostrar para ele que ele era um garganta, que o paroleiro falava, mas não cumpria. E para você, o que é o galo na tua vida? O que Deus está falando com você? Eu quero dizer que esse gado, aqui é metaforicamente, tá? Esse galo acordou cedo para cumprir o seu papel. E muitas vezes quem acorda cedo para cumprir o seu papel é o diabo e os seus demônios, e você está aí todo tranquilão na sua vida, achando que está tudo bem, e ele já se antecipou, ele já se preparou, ele já engendrou um plano para te fazer derrubar. Então, meu irmão, acorda! Acorda, porque o inimigo está aí ativo, ele vem para roubar, matar e destruir. O galo acorda os homens também. E está cheio de gente no meio da igreja que está dormindo. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque a carta inteira fala do arrebatamento. No capítulo 4 ele fala do arrebatamento, mas no capítulo 5 ele começa a descrever que a vinda de Jesus é como o ladrão da noite. E que vai pegar a grande maioria das pessoas no mundo dormindo de surpresa, porque eles não estão nem aí, eles nem imaginam que Jesus vai voltar. Mas ele diz assim para os Tessalonicenses: mas vocês não são como os que dormem, porque vocês são da luz e do dia, e por isso o dia do Senhor não os pegará de surpresa, porque vocês não estão dormindo. Então olha para a pessoa do teu lado e diga assim: acorda. Diga assim: o galo está cantando. Porque, gente, o que está acontecendo no mundo não tem precedente. Não tem precedente na economia, não tem precedente social, não tem precedente na política, não tem precedente em nenhum outro setor, em outra esfera. Como eu disse para vocês, eu traduzi recentemente uma das 100 maiores CEOs do mundo. Uma mulher de um inglês assim, de altíssimo nível. Eu tinha que prestar uma atenção lascada para poder encontrar as palavras certas de economia que ela estava dizendo. Mas de repente ela respondeu uma pergunta lá de um dos pastores daquele grupo. Ele perguntou sobre economia, ela falou uma coisa assim, ela disse: olha, gente, os economistas não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Todos os modelos econômicos estão sem resposta para o que está acontecendo. Porque normalmente quando a bolsa sobe, o dólar cai, quando o dólar cai, quando o dólar sobe, a bolsa cai, e fala de outras commodities importantes como o ouro e como o petróleo. E ela falou: agora está tudo louco. O dólar está subindo, o ouro está subindo, o petróleo está subindo, a bolsa está subindo. Ela falou: olha, está tudo assim, ninguém sabe o que vai acontecer. E ela disse assim: preste atenção numa coisa ainda mais importante. Porque se ganhar no final do ano as eleições em novembro, se ganhar o Donald Trump, ainda os Estados Unidos serão aquele país que vai balizar e trazer equilíbrio
porque ele tem uma política conservadora de fortalecimento do dólar. E além do fortalecimento do dólar, dos americanos se tornarem ainda uma nação forte que balizam a economia do mundo. Aí ela disse, mas se ganhar a esquerda, são globalistas que vão assumir o controle e vão fazer de tudo para o dólar cair, para vir uma moeda mundial única. Aí ela disse, me desculpem se parece que eu estou pregando, mas esse cenário, ele só tem resposta na visão dos pastores que falam que o governo do anticristo está sendo preparado. Ela falou, até meus parceiros israelenses falam que o Messias vem nos próximos 10 anos. Gente, eu estava traduzindo para um monte de pastores ali, eu falei, gente, vocês sabem que eu prego esse tema, então eu não estou inventando, tá? E tinha ali na sala, obviamente, pessoas que falavam inglês, que estavam entendendo o que ela estava falando. Mas isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esta quarentena é o galo cantando e avisando a igreja que é hora de acordar. Amém? Então não viva a sua vida como se fosse uma vida qualquer, como se o diabo não existisse, como se as tentações não existissem, como se o plano dele não fosse destruir você, a tua família, o propósito de Deus para a tua vida. Abra os olhos, acorde. Assim como Pedro acordou, amém, igreja? Tem uma criança ali que falou amém. Eu gosto quando as crianças dizem amém. A terceira reflexão, portanto, eu quero dizer que Deus usou o galo e ainda usa o galo como aquele que expõe a fraqueza. De novo, porque tem gente na internet que fica se pegando em filigranas. Se você crê que é uma trombeta, Deus usou a trombeta. Se você crê que é o galo, Deus usou o galo. Não importa, Deus usa o que tiver que usar para expor a nossa fraqueza, mas não para nos envergonhar, mas para nos transformar. Deus sabe até a hora da tua queda. E pode ser que essa trombeta ou esse galo seja uma pessoa. Pode ser o teu chefe, pode ser alguém da tua casa, pode ser um líder espiritual, pode ser uma circunstância. Alguém que vai expor a tua fraqueza para que você tenha a oportunidade de mudar. Amém? Por último lugar, eu quero dizer que o poder transformador do olhar de Cristo está lá nos versos 60 a 62. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A Bíblia diz que o Senhor voltou e olhou para Pedro. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. O Senhor sempre olha para você e por você. Você sabia disso? Você sabia que a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam procurando aqueles que o adoram? Sabia disso? Deus olha para aqueles que são seus, mesmo que você seja imperfeito, mesmo que você tenha pisado na bola. Eu quero dizer para você que está me vendo aqui, que talvez você já tenha sido crente e hoje está afastado. Talvez você seja um crente que esteja em pecado. Satanás está de olho em você, mas o olhar dele é destruir a sua vida. Mas Deus não, Ele está olhando para a tua vida para transformar a tua história. Então, meu querido, entenda, Deus já venceu essa batalha na cruz. O resultado desta batalha é teu, a decisão é tua. Enquanto você estiver olhando para o diabo, dizendo, ele é mais forte que eu, ele está vencendo. Mas no momento que você entender que quem está olhando por você é aquele que venceu definitivamente, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, você vai ter a oportunidade de tomar a decisão correta. Amém ou não?
o Senhor voltou e olhou para Pedro. Com tudo que estava acontecendo na vida de Jesus, ele teve tempo de mais uma vez olhar para Pedro, porque ele não queria perder a Pedro. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já pensou a respeito desse olhar? Já refletiu? Quantos aqui acham que foi um olhar daquele tipo assim, ó, eu te avisei? Porque às vezes os pais fazem isso, né? Eles falam, exaltam os filhos, ó, vai acontecer isso, e seu filho não ouve. Aí quando acontece, fala, eu te avisei. Foi esse olhar ou não? Quem acha que foi, levanta a mão. Quem acha que não foi, levanta a mão. Vocês estão certos. Bom, então não foi um olhar de eu te avisei. Será que foi um olhar de decepção? É, Pedro. Que pena, Pedro. Será que foi assim? Por que não? Ele já sabia. Decepção você tem quando aquilo te surpreende. Muito boa resposta. Era exatamente essa. Muito boa resposta. Não foi um olhar de surpresa. Como é que foi esse olhar então, gente? De compaixão, de misericórdia. Jesus sendo levado por Pedro. Pedro envergonhado, o galo acabou de cantar, ou a trombeta acabou de tocar. E Pedro falou, meu Deus, eu falhei. Mas naquele momento Jesus olha para ele, e eu creio que foi o olhar mais doce e mais compassivo que alguém pode ter recebido. Aquele olhar mudou a vida de Pedro. Eu penso tanto nesse olhar, que eu já até fiz uma música, né? Que até o Kiko, cadê o Kiko? Kiko cantou, né? Essa música. A gente podia cantar um dia essa música aqui, Pedro. Pedro. Te chamei de Pedro. É isso, a música diz isso, né? Que olhar lindo, que olhar de mansidão, de misericórdia, de compaixão. E aquele olhar fez com que Pedro se arrependesse e chorasse. E a prova de que esse olhar não era um olhar acusatório, gente, que quando Jesus ressuscita, a primeira testemunha que o viu foi Maria Madalena e outras Marias e outras mulheres. Jesus fala para ela, vai até os discípulos, avisa os discípulos e a Pedro. Era como se ele estivesse dizendo, conta para ele que o erro dele acabou, eu ressuscitei, ele não vai ter que levar para a vida inteira, porque eu venci a morte, eu cumpri o que eu estava dizendo e vocês não tinham ideia. Então, meu querido, eu quero dizer para você, que quando você cai, Jesus olha para você dizendo, não é o fim. Você não vai ter que viver com este erro do passado para a vida inteira, porque eu tenho um outro plano para a tua vida, de transformação, de restauração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, você pode agradecer a Jesus por isto, meu irmão. E certamente Jesus, quando encontrou os discípulos, abraçou a Pedro. Eles não tiveram tempo para conversar sobre isso, mas Pedro estava tão feliz, porque agora Jesus estava vivo. Ele não queria que o último relacionamento dele com Jesus fosse pautado pelo fracasso. E a verdade é que quando mais para frente os discípulos estão lá na Galileia de novo pescando, Jesus aparece no final de uma noite em que eles não pescaram nada, manda que ele jogue a rede para o outro lado, eles pescam uma pesca maravilhosa, e aí Jesus chama Pedro depois que ele preparou aquele churrasquinho gostoso, de comunhão. Eu acho que os discípulos estavam todos assim meio patsos, né? Meu Deus, ele está vivo mesmo. E eu imagino que aquela conversa deve ter sido uma conversa diferente. Não era aquela conversa que os discípulos tinham com Jesus quando ele estava vivo, né?
provavelmente eles brincavam, brigavam entre si. Não, ali tinha aquela reverência, aquela solenidade. Ele é Deus. Meu Deus. Acabou aquele momento do churrasquinho. Jesus chama Pedro e fala: vem cá, Pedro, vamos conversar. Pedro, tu me amas. Te amo, Senhor, tu sabes disso. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Uma segunda vez. Sim, Senhor, eu te amo. Então alimenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E certamente Pedro entendeu que Jesus estava perguntando uma terceira vez. Durante muitos anos eu olhava para aquilo quase como se Jesus estivesse colocando Pedro no lugar dele. Nunca mais diga que você vai fazer uma coisa e não faz. Mas um dia eu tive um insight, sabe? Como se Jesus estivesse dando a ele a oportunidade de anular a negação com 3 declarações de amor. E a prova disso, que Jesus estava entregando para aquele homem vacilão, entregando para ele aquilo que mais precioso ele tinha, que eram as suas ovelhas. Porque o plano de Jesus para Pedro era que ele se tornasse um grande homem, um pastor de ovelhas. Desde o primeiro momento: vinde após mim e eu te farei pescador de homens. Pedro, Satanás tinha a intenção de te levar à destruição. Você caiu, você escorregou, você pecou, mas você será aquilo para o qual eu morri e aquilo que eu decidi para a tua vida. E eu quero dizer hoje para você, meu querido, este mesmo Deus que fez isso na vida de Pedro, Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida, de cumprir o seu propósito, o seu chamado, de nos transformar. Então, em nenhum momento aquilo pegou Jesus de surpresa, não. Ele sabia que Pedro precisava de um choque de realidade. E o choque de realidade fez com que ele entendesse que não seria na força do seu braço. Foi no arrependimento de Pedro que ele foi transformado. Mas Jesus quis que o mundo conhecesse a Pedro como o primeiro líder da igreja. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por quê? Porque o homem pode riscar da vida aqueles que falham seriamente com ele, mas Deus jamais faz isso. Não é maravilhoso isso, irmãos? Você saber que Deus, conhecendo todos os seus erros e pecados, ainda assim Ele te escolheu. Ainda assim Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu sei os planos que eu tenho ao vosso respeito, que são planos de paz. Então, se você é uma daquelas pessoas que está vivendo debaixo de culpa e acreditando que Satanás venceu na tua vida porque você cometeu erros para os quais você não tem conserto, eu quero que você saiba que não existe nada que Deus não possa refazer. Até a morte, que é o principal algoz dos seres humanos, o Senhor venceu. Então não viva pelos erros do passado, viva pelo olhar de Jesus. Um olhar que nos leva à transformação e nos leva ao arrependimento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pedro perdeu uma batalha, mas ganhou a guerra. Foi transformado pelo amor de Jesus. O amor de Cristo o atraiu de volta para si e não permitiu que ele se afastasse. Satanás, o pai da mentira, quer te levar para longe de Deus.
quer te levar para longe de pessoas que você ama. Talvez porque você pecou de uma maneira muito importante e quase definitiva com elas. Ou talvez porque elas tenham pecado contra você e você não seja capaz de perdoá-las. Mas todo afastamento, toda ruptura gera perdas, gera feridas, gera dores. E o amor de Jesus sobre nós, em nós e através de nós, Ele é capaz de restaurar todas as coisas. Mas basta que você creia mais no amor do que no ódio, creia mais no perdão do que na culpa, creia mais na bondade do que na malignidade, mais na luz do que nas trevas. Jesus ainda intercede por nós. Jesus ainda se interpõe pela vida dos pecadores. Jesus ainda transforma, como Ele transformou Pedro. Jesus ainda olha para você com olhar de misericórdia. Jesus ainda tem planos para a tua vida. Mas você tem que dizer sim para Ele. Talvez o galo esteja cantando, a trombeta tocando na tua vida. Mas Jesus está te olhando para te dizer: é verdade, meu filho, agora é a hora da decisão. Agora não dá mais para ficar do jeito que está. Você tem que fazer a escolha de vir para mim e deixar que eu transforme a sua vida, ou seguir o seu caminho sem a minha vontade. Porque essa escolha só você pode fazer. Eu queria que você tocasse, Neto, o cântico Jesus meu guia é. Não precisam cantar não, só o piano. Porque nesse momento eu quero orar pela tua vida, por você que está me vendo agora. Vai aparecer na tela uma mensagem dizendo que você deve dizer, caso você esteja dando a sua vida para Cristo. Deixe-nos saber, porque agora, mesmo que você estiver distante de nós, se você não tiver ainda uma igreja, se você não tiver em aliança com uma igreja, nós queremos fazer uma aliança com você. E nós queremos ter uma mentoria, um cuidado pastoral pela tua vida também. Mas você que está aqui, feche os seus olhos. Esse mesmo Jesus que fez isso por Pedro, fez na minha vida, quer fazer na tua. Quando a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é verdade. Porque o amor de Jesus é sempre mais forte do que o erro do homem. Você não tem que andar com um espinho na tua ferida para o resto da vida, por aquilo que você fez. E se talvez você hoje está vivendo amarrado, desobedecendo a Deus, envergonhando a Deus por conta de algum pecado que você esteja cometendo, ainda hoje, o Senhor quer tirar esse espinho da tua ferida e passar o sangue que cura toda dor, toda ferida. E Ele me mandou falar com você hoje, como Ele disse a Madalena: avise a Pedro. E eu queria que você se sentisse hoje como um Pedro, porque como o Kiko diz, todos somos Pedros. Eu sou Pedro, eu já pisei na bola, você já pisou na bola. E muitas vezes nós pisamos muitas vezes na bola, mas é o arrependimento, é o olhar de Jesus que nos transforma. Então eu quero fazer uma oração com você. Você que está aí me vendo pela internet, e você que está aqui hoje. Se você hoje
Tem algo na tua vida que está impedindo você de se entregar completamente a Jesus. Eu quero que você levante a mão onde você estiver, e eu vou orar por você. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, por conta da pandemia. Graças a Deus. Há mais alguém? Levante a sua mão onde você estiver. Hoje é dia de você, de graças a Deus por essas vidas também. Graças a Deus lá atrás. Graças a Deus lá atrás. Graças a Deus lá atrás. Graças a Deus, aleluia. Aleluia, glorifica a Deus. Jesus é bom. Você que está fazendo essa oração hoje comigo, põe a mão, vocês todos, põe a mão no coração, diga: Senhor Deus, o acusador aponta os meus erros, mas hoje eu ouvi a tua palavra. Eu sou como Pedro. Muitas vezes eu cometo pecados que eu não gostaria. Muitas vezes, Senhor, eu tenho arrogância no meu coração. Mas hoje eu entendi que não é na minha capacidade, mas é na tua. Que não é na minha justiça e retidão, mas é na tua. Hoje eu abro a minha boca e confesso Jesus como meu Salvador, como aquele que perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. E a partir de hoje, Senhor, deste arrependimento genuíno no meu coração, a partir de hoje, Pai, eu quero seguir a tua vontade e me tornar aquilo que o Senhor planejou, para a honra e glória do teu nome. Eu abro mão dos pecados que ficaram para trás e me seguro na tua promessa de que o Senhor agora está intercedendo por mim na presença do Pai. Aleluia. Eu vou glorificar o teu nome, Senhor, e eu vou contar às pessoas o que o Senhor fez na minha vida, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, porque ainda agora o Senhor está intercedendo pelo teu povo em todos os lugares desse planeta. Eu te peço, Senhor, que esta quarentena, que esta pandemia seja a trombeta que toca, o galo que canta, para nos tirar da letargia, do sono e nos acordar para a vida, Pai. E que a graça maravilhosa de Jesus e que o amor do nosso Pai Celeste e as consolações do Espírito sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.